principalmente nessa área de negócios públicos. Então, se tu puder fazer uma breve apresentação para esse pessoal, e já te aviso que já batemos 155 pessoas ao mesmo tempo na live. Eu tenho acompanhado algumas, nós que divulgamos só para amigos e poucos parceiros, olha, um recorde, como eu te falei ontem, eu acho que tu está com crédito com o pessoal. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas aí pelo problema técnico. Isso é só de quem faz ao vivo, né, mesmo, né, Marcelo? Nós fizemos os testes, funcionou, mas hoje, no dia do evento, temos esse pequeno problema técnico aí, mas a minha esposa, que agradeço também, está nos assistindo aí, me socorreu, fizemos a troca do aparelho. Então, na verdade, eu estou falando, quem analisar ali está a foto da minha esposa, ali a Tatiane, mas eu estou usando o aparelho dela, então vamos lá, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu sou advogado aqui de Porto Alegre, formado na PUC, né? Lido com o tema de licitações e contratos administrativos desde 1993, quando surgiu a Lei 8.666, né? É o que eu sempre coloco para alguns clientes, que eu estive em vários lados, né? Estive dentro de empresa, cuidando de licitações, desde o procedimento mais básico até o gerenciamento de setores de licitação, né, em empresas de porte. Isso mesmo antes de me graduar, então eu tenho a prática do dia a dia das licitações, né? Tenho pós-graduação em Direito Público, mestrado em Direito das Relações Internacionais. Enfim, meu dia a dia é na área do segmento empresarial, aí, com muita ênfase no direito administrativo, assessorando empresas e alguns órgãos públicos, inclusive. Então, estou em ambos os lados, né? Já com a agente seguradora, estamos aí desde 2013, se não me engano, já é uma jornada de um tempo bem considerável, todos os anos fazendo grandes workshops, onde tivemos a oportunidade de conhecer vários amigos aí que estou vendo aí, estão entrando, corretores, seguradoras, alguns amigos pessoais, né, que estão sempre compartilhando conosco. Bom, vamos lá. Eu vou falar rapidamente nesse período que nos foi disponibilizado aí, sobre o que está acontecendo no cenário de licitações a partir desse fato Maura, público notório. eu vou ir te interrompendo, até porque eu acho que essa troca é dinâmica, tá? E Vamos a lá. gente vai usar muito do público também. E se o pessoal quiser ir perguntando, dentro do possível, a gente vai, tanto eu quanto o Mauro, a gente vai podendo responder, até porque a gente não tem um script, né, Mauro? A gente vai deixando fluir as questões, porque eu acho, Mauro, que nós estamos vivendo um momento muito, muito, muito delicado, né? Não a agente seguradora, não o escritório do Dr. Mauro, não o Brasil, mas o mundo, né? E hoje eu tive a oportunidade de falar com alguns corretores parceiros, o próprio Ricardo Glavan, que está nos ouvindo, que além de corretor de seguros é pastor evangélico, e a gente tem uma preocupação muito grande, né, de como as coisas vão ser no futuro. E um dos objetivos da live é exatamente a gente poder, para esses parceiros, né, mostrar alguns caminhos, dar algumas dicas, né, Mauro, para que nesse momento de dificuldade, de incerteza, a gente possa criar isso em forma de oportunidade, né? Então, até para a gente começar esse bate-papo, e é onde eu acho que tu iria começar, eu queria te perguntar realmente sobre, vamos começar falando sobre a parte de negócios públicos, né, na nossa área de seguros, e depois a gente amplia isso para o mundo, né, para a gente tentar construir, trazer boas dicas e boa ideia para todo mundo. Mas nessa nossa área de negócios públicos, na área de seguro, que é o tema da nossa live, de acordo com as novas normativas governamentais, muita gente tem perguntado o que muda, né? Esses corretores que estão conosco, e também já queria agradecer que tem muitos colegas teus aí, viu, Mauro?
Tem muito advogado participando dessa Que nossa bom. live, já estamos em 166 pessoas, tá? Então, nos conta um pouquinho, com as novas medidas governamentais, o que muda nesse setor de órgãos públicos, e depois vou falar um pouquinho contigo sobre essa questão da calamidade pública. Então, está todo mundo querendo te ouvir, por favor. Tá. Vamos lá. Como todo mundo soube, foi decretado o estado de calamidade pública, que é inédito em nível federal, né? Então, lá em 6 de fevereiro, só para introduzir, eu quero colocar para vocês uma nova legislação, que é de fevereiro de 2020, que alterou a forma de dispensa de licitações. Tá? Então, nós temos um incremento naquilo que a gente já conhece em formas de dispensa. Mas para eu poder colocar para vocês por que surgiu essa lei, ela tem um nascedouro, que é lá no decreto, o 6/2020, que é de 20 de março de 2020, né, que reconheceu lá para fins do artigo 65 da Lei Complementar, a 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a ocorrência do estado de calamidade. Tá? A Presidência da República encaminhou ao Congresso uma nota dizendo da questão da necessidade de elevação desses gastos públicos para fazer o enfrentamento à emergência que se encaminhava no momento, que depois gerou o decreto de estado de calamidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê essa hipótese, né? Então lá, em função disso, se suspende prazo de metas fiscais, o contingenciamento de despesas. Isso foi levado para o Congresso. O Congresso é quem tem que aprovar o que nós chamamos de LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, nessas situações, houve uma nota de esclarecimento para o Congresso e o Congresso acabou aprovando. E aí nós tivemos o inédito estado, a decretação de estado de calamidade pública em nível federal. Em nível municipal, nós já temos vários exemplos. Um exemplo mais recente foi a questão de Brumadinho. Né? Só para salientar, algumas pessoas me perguntaram qual era a diferença do estado de emergência e o estado de calamidade. Muito simples, tá? O estado de emergência ele é decretado quando está na iminência de danos, tá? E o estado de calamidade quando já temos as situações instaladas, né, com o comprometimento das atividades de gestão e o poder de gerenciamento. Feita essa introdução, o que aconteceu? O grande regramento jurídico hoje, que vai nos auxiliar no nosso dia a dia na área de licitações, aí, é a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Tá? Ao final desse nosso evento, até nós teremos uma newsletter simplificada, com os principais pontos, né? Então o pessoal pode ficar tranquilo que aquilo que nós falarmos hoje sobre essa nova legislação, depois nós vamos disponibilizar em pontos, em pautas. Eu vou condensar todo esse material jurídico em pontos básicos, que é para o pessoal usar como ferramenta. Porque até chegar isso no município, procuradoria de município, assessores jurídicos de alguns órgãos públicos terem conhecimento disso, às vezes demora um pouquinho. Então o nosso corretor já vai estar munido dessa ferramenta para chegar ao gestor público e dizer, olha, tem uma nova forma de contratação aqui por dispensa de licitação, onde bilateralmente nós podemos ajudar órgão público e empresa. Tá? Então essa lei, a 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dentro dela tem um artigo 4º, trata de novas hipóteses de dispensa de licitação. O pessoal ter uma ideia, eu não estou falando da dispensa clássica, seja em razão de valor, que é o que a gente sempre trabalhou nos nossos workshops, né, aquela dispensa clássica em razão de valor, aqueles 17.200, ou 50 mil, quando nós estamos falando de licitação nas estatais, fora essa condição. Essa lei ela veio para que, enquanto nós estivermos nesse estado de calamidade pública, a administração pública possa contratar com algumas facilidades. Vamos a elas de forma pautada aqui para o pessoal entender. Tá? Por exemplo, eu tenho possibilidade de licitação, de dispensa de licitação para contratação de qualquer valor. Então, eu fujo daqueles limites de valores, 17.200 e 50 mil. Posso contratar por 100, 150 mil, 200 mil. O que abrange? Bom, então, tá? pelo que eu estou entendendo, Mauro, isso muda tudo para o corretor que está na ponta e tal, porque se tu não existe um limite de contratação,
qualquer contratação pode ser feita nessa formatação. Pode, né? Correto. E estou falando de aquisição de bens, de serviços, inclusive de engenharia. Claro que eles precisam ter alguma correlação com o enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus. Né? Na nossa área especificamente, que é o seguro, então estaria englobado dentro dessa questão que tu colocou, né? Acredito que sim, Marcelo, porque grande parte dos nossos contratantes, quando nós analisamos os editais de licitação, geralmente eles são de áreas de saúde ou de segmento de transporte. Quantos seguros são feitos aí os nossos amigos corretores aí que lidam no dia a dia? Ambulância, equipamento, veículo que transporta pessoal, então acho que assim, Mauro, me deixa muito feliz que eu acredito que grande parte dos corretores que estão aqui conosco não tinham essa informação, né? E seguindo a ligação do Glavan de hoje, né? De precisamos fazer a coisa acontecer, precisamos produzir e tal. Então aí já vem a primeira grande notícia que tu está nos trazendo, que na verdade a forma de contratação ficou muito mais fácil, vamos chamar assim, sim, certo? E logicamente que o relacionamento dos corretores para com os órgãos acaba sendo definitivo para que a gente possa realmente ter êxito em contratações que não são as convencionais que a gente já está acompanhando e opera normalmente, né? Fundamental, Marcelo. Antes de eu adentrar aqui nos próximos pontos, né, hoje, inclusive, o Glavan, que está nos assistindo aí, me pediu já o material, ele já se antecipou a isso, está em tratativas com algumas prefeituras municipais para tratar de renovações ou de contratações com base nas possibilidades de dispensa. Ontem tivemos um corretor também, amigo, o corretor da agente seguradora, que me informou que no estado dele já fez uma contratação, notem bem, pessoal, fez uma contratação num contrato que não podia mais ser renovado, em função de ter expirado o prazo de 60 meses, máximos, né, de renovação. Como o órgão tinha a prática de fazer pregão presencial, em função de todo esse cenário, o que o órgão fez? Fez uma contratação emergencial com base nessa legislação, né, por dispensa de licitação, por 6 meses. Né? Então, independentemente do valor, o órgão fez a contratação. Né? Então, isso que eu estava colocando para vocês. O importante nesse momento a seguradora está trabalhando, nós estamos trabalhando, nós estamos buscando a flexibilização de formas de fomentar o nosso pessoal, os corretores, com ferramentas jurídicas para ir de encontro às necessidades dos órgãos públicos dos negócios. Acredito que ao final desse evento o pessoal vai estar mais munido e com ferramentas. Né? Vai valer muito a questão do relacionamento. Né? Contratos que... Como sempre, né, doutor Mauro? Independente desculpe te interromper, mas independente do pregão, da forma de contratação ser por pregão presencial, eletrônico, convite, a gente sempre bate nos nossos workshops que relacionamento é tudo, né? Então, cada vez mais parece que a gente tá no caminho certo, né? Eu vou ficar muito contente ao final desse evento, posteriormente tomando conhecimento que o pessoal usou das ferramentas que nós estamos disponibilizando agora e que terão ao final do evento, para com elas gerarem novos negócios. Né? Eles estarão mais abastecidos de ferramentas para se apresentarem aos órgãos públicos dizendo, olha, existe mecanismo jurídico para renovar o contrato aqui de seguro que está vencendo, tu não precisa licitar, nesse momento é muito complicado licitar, né? Tu não precisa licitar, tu pode renovar nessa situação, ou até mesmo trabalhar com as renovações. Eu acho que o pessoal vai estar bem fomentado com essas situações. Mauro, sabe que eu fico muito feliz, eu falei hoje numa reunião que a gente teve com o nosso pessoal da área comercial, com a Estela, com o Toshio, com o Flávio, e eu falei, convidem o pessoal que não é especialista em licitação, que eventualmente não tem essa rotina conosco, porque é oportunidade de negócio, né? E esses corretores que estão aí, eu estou vendo muito corretor que não trabalha especificamente em licitação. E aí eu volto a dizer para todos, né? Crise
ou oportunidade, né? Então, daqui um pouco, para esses corretores que nunca trabalharam em licitação, abre-se uma oportunidade muito bacana para eles entrarem num mercado que, na verdade, não é segmento preferencial deles, mas passa a ser uma oportunidade de negócio num momento de crise como nós estamos vivendo, né? É verdade, eu acabei de ver aqui um amigo também colocou, falando que o segmento de limpeza também é atividade essencial, sem dúvida. O decreto, ele nasceu, o estado de calamidade, ele nasceu a partir de um problema de saúde, mas ele se estende também para o setor econômico, então todas as atividades correlatas, inclusive ele já prevê que até mesmo obras e serviços de engenharia estão contemplados dentro dessa legislação aqui que permite a dispensa de licitação. Tudo está interligado. Então, indo adiante, Marcelo, naquilo que a gente estava falando, nós temos, então, a possibilidade de dispensa para contratação de qualquer valor, tá? Uhum. O pessoal me questionou, Mauro, qual é a possibilidade de prazo de contrato? Então, a lei está falando em 6 meses de prazo de contrato. Essa contratação pode ser por 6 meses, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período. Nós não sabemos até que ponto esse estado de calamidade vai estar instituído, né? A princípio, pelo decreto que o instituiu, fala em 12 meses. Então, vai ser bem possível. Eu estou estimando que contratos poderão ser feitos por 6 meses, com base nessa legislação, prorrogável por igual sucessivo período. Nós podemos chegar aí a 12, 18 meses. Enfim, a lei fala em 6 meses, né? Mas com a possibilidade de prorrogação. Tá? Isso também é uma informação importante, né, Mauro? Porque se existe a possibilidade de prorrogação, a gente está falando de 1 ano de contrato, que é, na verdade, Exato. o período que a gente contrata numa licitação típica, né? Vamos chamar assim, vamos chamar de típica, as padronizadas, né? Então, a gente está falando de quase que uma licitação sem ser licitação, né? Exato, exato. Outro ponto importante da legislação é a inexistência de limites pré-fixados para fornecimento. Então, nós não temos limite de valor, nós temos ali uma previsão de 6 meses de contrato, que pode ser prorrogada, e nós temos uma inexistência de limites pré-fixados. Claro que essa quantidade, posteriormente, vai ter que ser justificada pela administração. Então, se ele quiser por exemplo, ressegurar ou fazer um seguro de toda uma frota da Secretaria da Saúde, ele não tem um limite de quantitativo de apólices ou de veículos, ou em qualquer segmento de atividade, não há um limitador de quantitativos. Tá? É claro que depois vai ter que ser justificado, mas a lei nasceu com essa possibilidade. Tá? Outro ponto muito importante que eu queria destacar a lei vai tão além assim da questão da necessidade que, inclusive, ela permite uma excepcional possibilidade de contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou direito de licitar ou contratar com impedimento, né, perante a administração pública para contratar, quando essa empresa for a única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. Então, Mauro, nota só como ela vai além. Já voltamos com isso, mas alguém, acho que foi o Ricardo que está perguntando aqui, se nessa contratação de 6 meses, né, prorrogados por mais 6, pode ser contratado diretamente 12. Então, só te interrompi porque eu acho pertinente a pergunta dele e deve ser curiosidade de muitos também. Ótimo, ótimo. Pessoal, a legislação não está prevendo 12 meses direto. Ela é bem específica. Depois eu vou passar o link, inclusive, da legislação para vocês. Ela fala em 6 meses. Prorrogável por igual sucessivo período. Então, nenhum contrato vai poder nascer com mais de 6 meses. Ele vai ter que ter um limitador de 6 meses e, ao final desse contrato, conforme ato motivador, justificador da administração pública, ela pode renovar por mais 6 meses. Tá? Legal. Estou vendo aqui também como fica a formalidade em caso de contratação por dispensa. Tá? Então, é contrato formal, tá? Por 6 meses de vigência. Aqui também a exigência de alguma documentação ou certidão e quais podem ser exigidas, dispensadas. Ótima pergunta, eu vou chegar lá também. Tá? Eu estava falando aqui que, inclusive, empresas declaradas inidôneas, né, que é algo hoje inimaginável no nosso cenário de licitações. Olha, eu milito em licitação desde 93, a primeira vez que eu vejo um regramento que permite que, inclusive, uma empresa inidônea seja contratada.
Claro que, em se tratando dela ser a única fornecedora do bem ou do serviço, tá? A legislação também Deixa eu te previu perguntar, isso. porque eu acho que esse ponto é bem importante. Eu queria te fazer duas colocações. Primeira, então, se tem uma seguradora que eventualmente está punida e impedida de licitar, nesse período ela pode participar das licitações, que sejam as convencionais, como a gente deliberou, como um pregão eletrônico e um presencial, e ser adjudicado para ela o certame. E segundo, também outro tema muito debatido por nós, da questão do corretor de seguros contratar direto com o órgão, né? E isso muda alguma coisa nesse momento? Boa pergunta. Vamos lá. A legislação nova, essa que nós estamos analisando, ela fala da essa possibilidade de eu contratar com alguém declarado inidôneo ou suspenso, com impedimento do direito de licitar, se dá de forma excepcional se eu, órgão público, no caso, não tiver uma seguradora, no caso de uma seguradora única para determinado tipo de cobertura, digamos assim. Se eu tenho uma cobertura excepcional, que somente uma seguradora pode prestar, e se ela estiver declarada inidônea ou suspensa, o órgão pode justificar. Estou contratando essa seguradora que está inidônea, ou que está suspensa ou impedida nesse momento, porque só ela tem a cobertura para uma situação X. Se eu tenho vários players, como nós temos, várias seguradoras, né, que podem fornecer o mesmo tipo de cobertura ou seguro para determinado item, eu não tenho como justificar a contratação de uma seguradora suspensa. Eu Então nós continuo temos mantendo a regra geral. Então nós temos, a gente sabe, quem opera nesse mercado de licitações, a gente sabe que, por exemplo, no seguro de automóvel nós temos basicamente 4 licitantes, uma delas está punida com uma suspensão, então para ela não muda nada. Ela No meu continua entendimento, não. punida. Continua punida. A única hipótese de contratação dela seria se ela fosse a única seguradora que fornece um tipo de cobertura ou seguro para algo que as outras não fornecem, né? No meu entendimento, ela continua com os mesmos impedimentos. Ela não poderá ser contratada mesmo com dispensa de licitação com base nessa lei. Tá? Quando tu me perguntou sobre os a questão dos corretores, contratação direta. Isso nada muda, tá? Por quê? Por uma questão lá da base ainda do contrato administrativo. As corretoras, como nós sabemos, elas fazem a função de intermediação, né? Como a seguradora, como a corretora não pode garantir o risco, não pode emitir a posse e garantir o risco, ela não pode participar de um procedimento, seja um certame formal de licitação, ela sozinha, e depois ela sendo vencedora ou contratada, vir apresentar a pólice emitida por uma seguradora. Porque isso seria uma cessão do contrato administrativo. O contrato administrativo, diferente de um privado, ele tem uma situação que a gente chama de caráter personalíssimo do contrato. Só pode contratar com a administração pública quem participou do certame, se sujeitou à análise da habilitação jurídica, regularidade fiscal, apresentou toda a documentação para licitar e esteve habilitado. Eu não posso, por isso que a corretora não pode, mesmo que ela participe, apresente os documentos e seja habilitada, como ela não pode garantir o risco, ela não pode emitir uma pólice, ela não pode ceder esse contrato para um terceiro que seria uma seguradora. Isso continua vigendo, é uma norma que não tem alcance nessa legislação aqui que nós estamos analisando. Vamos prestigiar o pessoal que trabalha na área de sinistro. Eu sei que a equipe da EVA está em peso aí, nos assistindo. Vamos trazer para a realidade das oficinas mecânicas. Eu acho que o Juarez, que é uma oficina que está há muito tempo conosco, também está nos assistindo, um parceiro antigo. Então, se a oficina está com algum problema de ordem fiscal, certo? E presta um serviço para um órgão público, na hora de pagar a franquia, ele pode pagar para essa oficina que está hoje com problema? Não entendi muito bem, Marcelo, me renova aí o questionamento. Vamos lá. Aconteceu um sinistro num carro de uma prefeitura qualquer que seja,
certo? E Tá, ela tem uma franquia no seguro do automóvel dela, correto? tá. O que acontece? Na hora do pagamento da franquia dela, ela tem que pagar a franquia para a oficina mecânica, Ok. certo? Digamos que nesse momento de normativas governamentais mudadas, essa oficina tenha problema de todas as espécies possíveis e que numa normalidade o órgão não poderia pagar para ela, certo? Se nesse momento ela pode também ser uma prestadora de serviço do município. Não, Marcelo, vai depender muito do que a legislação municipal de cada município estiver prevendo, né? Nós vamos ter que analisar uma situação caso a caso, né? O que pode, depois nós podemos adiantar ali um pouquinho, até tem uma pergunta aqui falando, digamos que seja uma exigência de certidão fiscal, né? Uhum. Geralmente o município, para poder fazer o pagamento, ele vai exigir a existência de irregularidade fiscal, apresentar Exato, certidões. exato. Nessa legislação que nós estamos analisando, e mais para frente eu vou chegar nesse ponto aqui, ela fala em dispensa de certidões fiscais. Então, aquela oficina, por exemplo, que precisar faturar para o município, um determinado município, o município poderá, com base nessa legislação, deixar de exigir as certidões fiscais dessa oficina para poder fazer o pagamento. Isso é possível. Né? Sim, Para qualquer espécie de fornecimento, eu vou chegar nela ali, eu acho que é um ponto bem importante para nós analisarmos. tá Tá? legal. Deixa eu dar seguimento aqui, ó, um outro ponto importante que eu queria salientar da legislação, né? Não se aplica muito para a questão dos seguros, tá? Mas de uma forma geral é importante pautarmos que é uma situação inédita. A legislação permite, inclusive, que na hipótese de aquisição de bens, essa aquisição de bens não se restringe a equipamentos novos, né? Tamanho é a preocupação com a possibilidade de atender a administração pública nas suas necessidades, que inclusive bens usados poderão ser fornecidos desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido. Então, inclusive, isso está permitido nessa lei nova, né, que é uma lei de exceção. Então, Uhum. os fornecedores de bens que tiverem bens usados, enfim, que quiserem fornecer isso para a administração pública, a legislação prevê, porque até então eram somente bens novos, né? Isso foi colocado na legislação nova. Para quem lida com a administração pública, se nós tivermos aí pessoal de órgão público, inclusive a elaboração dos termos de referência e os projetos básicos estão bastante simplificados. Depois, quando o pessoal analisar a lei, tem uns 4 ou 5 itens mínimos exigidos. Então, inclusive, para agilizar esses procedimentos de contratação por dispensas de estação, os termos de referência dos projetos podem ser bastante simplificados, né? Outro exemplo, que eu sei que é uma pedra no sapato de quem está dentro da administração pública, isso os órgãos que nós assessoramos têm essa grande dificuldade, que é a questão dos orçamentos, né? Que também na agente seguradora nós sabemos, muitas vezes os órgãos nos procuram para apresentar orçamentos, para eles terem um balizador de preços no seu Sim. edital de licitação. Tá? A legislação também fez a previsão de simplificar muito os mecanismos de coleta de preço, orçamentos e as estimativas, tá? Que poderão, inclusive, serem dispensadas por ato justificado pela administração pública. Importante, ó, pessoal, que for trabalhar perante a administração pública para tentar agilizar procedimentos de contratação, levar para eles essa situação, que inclusive essa possibilidade de orçamento ela pode ser feita com base em contratações anteriores, pode ser feita com base em sites, websites onde demonstrem preços de mercado. Tem uns 4 ou 5 itens arrolados na legislação que faculta a administração pública a coleta e a preparação desses orçamentos, estimativas de preço para colocar no edital. E se for muito difícil de conseguir essas estimativas, inclusive ele pode dispensar isso desde que justifique. Tá? É importante trabalhar isso, ser levado ao administrador público, o gestor que está licitando lá, essa condição de facilidade para ele. Tá? Ficou claro isso, Não, Marcelo? acho que e bem oportuno ter colocado isso e assim,
A gente já completou os 30 minutos combinados, mas eu acho que o pessoal, se tu puder, gostaria que tu ficasse mais um pouquinho conosco, que eu acho que Claro. tem mais algumas questões. Então, brilhante, Mauro. Eu vim para essa live com um desafio, né, de trazer otimismo para os nossos parceiros, para os corretores. A gente já conseguiu levantar algumas bolas aí que valem, né? Eu brinco lá na companhia que eu digo, a gente tem que brigar por cada negócio como um prato de comida, né? E Sim. cada vez mais isso se torna uma realidade para todo mundo, né? Então, um negócio que a gente consiga viabilizar com essas dicas que tu está dando, eu acho que já valeu e muito a presença de mais, agora nesse momento nós estamos com 170 pessoas nos assistindo, Mauro. Legal, muito bom, muito bom. Certamente mais de 200 pessoas já passaram por aqui. Eu estou aqui vendo Certo. o medidor, espero que a gente ainda consiga bater 200 pessoas ao mesmo tempo, né? O que nos deixa muito feliz, né? Eu ontem no teste 2 que a gente fez, Mauro, eu estava te falando que tem um pitaco de coragem bem grande da gente, seguradora, de estar fazendo essa live. Talvez por ser a primeira do mercado, eu não conheço nenhuma outra seguradora, como eu falei, a nível institucional que esteja fazendo isso, né? Até porque essa live dessas 200 e poucas pessoas ou 300 que vão estar conosco, a gente não sabe se são concorrentes, se quem são, né? Mas a gente trabalha ao longo dos 48 anos da companhia de uma forma tão transparente e tão correta e honesta, que para nós também não temos nada a Sim. esconder, e a informação está aí, né? Então, primeiro, da minha alegria de poder estar ajudando uma série de corretores que, como toda a população mundial e não brasileira, estão num momento de incerteza, e a gente consegue olhar para frente e poder dizer, olha, tem um caminho aqui que talvez seja um caminho legal para a gente, pelo menos nesse momento, né? Também queria dividir contigo algo que a gente vem conversando, que a companhia, graças a Deus, ela hoje está operando quase que 100% em home office, né? E um dos objetivos da gente, que o slogan é de gente para gente, é mesmo em home office, continuar estando muito próximo do nosso parceiro, do nosso segurado, do nosso corretor, enfim, de todo mundo. Então, a ideia da live foi exatamente essa, né? De mesmo a gente não poder estar tocando, né? Não poder a gente estar se abraçando, se beijando, como a gente costumeiramente faz com as pessoas que a gente interage, a gente poder estar junto e tentar transparecer um pouquinho de calor humano que essa live, eu acho que ajuda para isso ser passado, né? E eu te conheço há bastante tempo, sei também da tua vontade de estar próximo, tu estava me dizendo hoje que nunca tinha feito uma live, como eu também não, é a minha primeira, Ah, né? Que numa palestra tua, e tu é acostumado a palestrar, tu consegue ver as outras pessoas, né? E nesse momento nem eu nem tu estamos sabendo se o pessoal está gostando, sim. se não está, se o pessoal, né? Então é algo muito novo. A gente vive um momento muito novo para a gente, né? Para o mundo todo. E essas descobertas que a gente está fazendo, como essa live, como home office, né? Dividir contigo e com o pessoal, graças a Deus, a companhia fez a lição de casa e teve preparada para estar pronta para trabalhar em home office, né? Então, quando a crise veio, a gente estava pronto para a crise, né? Como eu falei no começo da live, eu acho que tu não estava aí, eu virei um aficionado por lives no Instagram,
porque eu acho muito mais construtivas do que assistir Globo, assistir CNN, Band, seja lá o que for, que é um assunto recorrente que pouco acrescenta para a nossa vida profissional, né? Para o quanto a gente precisa correr atrás para continuar alimentando as nossas empresas, os nossos colaboradores, as nossas famílias, né? E o home office foi uma coisa que com toda a incerteza que a gente viveu, se mostrou muito boa para a companhia. Porque, para tu teres ideia, hoje eu consigo interagir com quase toda a companhia. A gente criou no Skype reuniões diárias com a equipe de área técnica, a Fernanda deve estar aí com o pessoal dela, o pessoal do Sinistro, da Eva, do comercial do Carlos, eu tenho uma reunião de plano de contingência, eu tenho uma reunião de TI, eu tenho uma reunião de atuarial, e às vezes a gente não conseguia olhar para as pessoas, enxergar as pessoas, e com as lives, né, com as lives não, desculpa, com as reuniões pelo Skype que estão funcionando muito bem, eu consigo olhar para a cara das pessoas, ouvir as pessoas, e aí aquela perda de tempo pouco produtiva de subir elevador, descer elevador, de tomar cafezinho, dar risadinha e tal, ela praticamente acaba porque a gente cria reuniões de meia hora rápidas, com assuntos certeiros, e aí o ócio, né, ela praticamente não existe nesse tipo de reunião que a gente faz. Então, o home office para a companhia tem se tornado uma coisa muito interessante e, a meu ver, muito produtiva, por incrível que possa parecer. Eu não sei como é que tem sido essa tua experiência, mas queria te ouvir um pouquinho sobre isso também. Tá, vamos lá, então, antes da gente ir mais adiante na questão da legislação ali, primeiro que eu queria colocar aí, acho que é importante o pessoal também ouvir, que se nós analisarmos hoje, dia 3 de abril, 15 dias atrás, mais ou menos, nós estávamos num cenário preparando logística. Então, parabéns à agente seguradora que conseguiu remobilizar toda a estrutura, a empresa não parou, não só está funcionando bem, como está na frente das outras, né, numa vanguarda tecnológica aí que nos permite hoje estarmos fazendo um evento desses, fomentando o pessoal com novidades jurídicas, trazendo ferramentas competitivas. O que eu falei para ti, que eu espero que ao final o pessoal saia abastecido com informações, treinado, com coisas palpáveis na mão para ir atrás dos negócios, para buscar novas oportunidades. E eu acho que essa dinâmica de velocidade, de interação da própria diretoria da agente seguradora está participando. Hoje, por exemplo, não vejo uma outra seguradora fazendo uma live desse tipo, tratando de negócios públicos que abrange todo o Brasil, através diretamente da diretoria, assessoria jurídica. Foi o que eu te falei. A gente, pelo que eu sei, é a primeira companhia a nível institucional que está criando a sua live, não do diretor Marcelo, mas sim da companhia. Mas a gente sabe que, como todos os mercados, em seguida muitos outros virão, porque é uma ferramenta muito importante, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu iniciar esse processo, e sempre quem sai na frente, eu acho que sai um pouquinho melhor, né? Tá. Vamos lá na legislação ali para a gente concluir. Eu quero passar alguns pontos importantes aí no pessoal. Fica à vontade, eu acho que o que eles querem não é a minha cara feia que eles querem conteúdo. Vamos lá, então, deixa eu pegar mais alguns pontos importantes aqui. Eu tinha falado da simplificação dos mecanismos de orçamentos e estimativas de preço. Quem tinha perguntado aí sobre certidão fiscal, tá? Depois no final eu quero trazer até uma novidade sobre atualizar o pessoal dos novos prazos de validade de algumas certidões fiscais. Isso é muito importante para quem está lá na frente licitando, tá? Porque certamente nem órgãos públicos devem ter conhecimento disso, tá? Então, por exemplo, se tratando de certidões negativas, também existe uma excepcional possibilidade, né, havendo
restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, tá? Eu tenho que tratar uma exceção. Se eu não tenho, estou com restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, eu posso dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou ainda o cumprimento de alguns requisitos de habilitação, né? Só com a ressalva da exigência da apresentação de prova de regularidade com a Seguridade Social, ou seja, o INSS, tá? Então, aquela certidão negativa ou positiva, com efeito negativa da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aquela certidão conjunta que abrange lá a Seguridade Social, essa vai ter que ser apresentada. Mas, numa situação excepcional, a administração pública precisa contratar fornecedores que estão com um problema de certidão fiscal, mediante justificativa, ela pode, inclusive, motivadamente, dispensar a apresentação de alguns documentos, principalmente atestados, as declarações mais simples, isso pode ser dispensado, tá? Para quem tinha me perguntado sobre isso. Outra situação importante, tá? E aí vai dar bastante trabalho para os jurídicos, tá? Porque no caso de licitação sob a modalidade pregão eletrônico ou presencial, para vocês terem uma ideia, os prazos dos procedimentos licitatórios estão reduzidos pela metade. Tá? Então, pessoal, atenção, né, no dinamismo da coisa, aqueles editais que são publicados lá com X dias entre o evento e a sessão, esses eventos serão reduzidos pela metade. Tá? Então, nós teremos menos prazo para nos prepararmos para as licitações, o edital que for publicado, entre a publicação do edital e o dia da sessão, esses prazos estão reduzidos pela metade. Claro que o edital vai ter que dizer isso. O edital, quando for publicado, nós verificarmos a data que ele foi publicado e o dia da sessão. Se vocês verificarem que o prazo não está de acordo com o que preceitua a legislação, o prazo mínimo entre a publicação, né, no site ou na imprensa legal e o dia do evento do certame, é em função da nova legislação que reduziu os prazos pela metade. Tá? Não está muito claro na lei, mas eu também vou trabalhar com os prazos de recurso pela metade. Tá? Então teremos trabalho dobrado, teremos que ter velocidade, teremos que ter dinâmica nisso. O corretor que está lá na ponta, que está se deparando com uma licitação que não seja por dispensa, que tem algum caráter competitivo e que nós necessitarmos recorrer, poderá existir uma questão de prazo reduzido pela metade nesses certames. Tá? Também muito importante, os recursos serão recebidos somente no efeito devolutivo e não suspensivo. Tá? Não se aplica muito para a questão das nossas licitações, que geralmente são pregão e o prazo é único lá ao final, mas pensa numa tomada de preço, numa concorrência, onde eu abro primeiro a habilitação para depois abrir preço, os recursos, geralmente, eles suspendem as fases, né, até o julgamento. Eles poderão ser dispensados, vai ter só o chamado de efeito devolutivo. Tá? Por fim, pessoal, questão muito importante também é a questão dos acréscimos e supressões. Todos os acréscimos e supressões ao objeto contratado, com base nessa legislação, a licitação que for feita com base nessa legislação que estamos analisando, pode ser feita até 50%. Tradicionalmente, nós trabalhamos com 25% de supressão. Tá? Então, contratos que sejam firmados com base nessa legislação, como nós já vimos lá, 6 meses de validade, poderão ter aumento de até 50% ou supressão de 50%. Tá? Por fim, aqui falando dessa legislação, ainda ela diz, como vigência dela, que enquanto perdurar o estado de calamidade pública e a importância internacional decorrente do novo coronavírus. Então, estamos num cenário imprevisível de saber o prazo dessa legislação. Tá? Importante também, Marcelo, eu queria trazer para o pessoal que, eu até já fiz essa newsletter, estava disponibilizando, que os fiscos, né, de uma forma geral, estão trabalhando com novos prazos de validade das certidões negativas, né, em razão da questão do atendimento, suspensão de prazos administrativos para dentro de processos administrativos fiscais. Então, só para dar um exemplo aqui, ó, a certidão negativa federal, ou positiva com efeito de negativa,
que ela tem prazo de 180 dias de validade em geral, ela passou a ser prorrogada por mais 90 dias ao seu término de vigência. Então, as certidões válidas até 23 de março, elas estão automaticamente com mais 90 dias de vigência após o término da sua validade. Automaticamente. Então, num certame, o corretor não pode se apegar a isso, porque isso, teoricamente, está prorrogado automaticamente. Exato. A certidão negativa federal, ela tem 90 dias a mais, além do seu prazo de vencimento, que é de 180. Para certidões válidas até 23/3. Ok? Outro exemplo, certidão negativa do FGTS. Tá? É uma certidão que tem um prazo bem exíguo, ela é de 30 dias. A Caixa Econômica Federal, através da circular 893, que é de 26 de março, ela também prorrogou por mais 90 dias. Então, as certidões vigentes em 22 de março, né, passam a ter mais 90 dias de vigência, ao contrário dos 30 dias. Também, decisão recente, tá? Município de Porto Alegre. O município de Porto Alegre, no ano passado, tinha feito um sentido inverso. Ele tinha diminuído o prazo de vigência da sua certidão negativa municipal, como forma de aumentar a arrecadação, das empresas regularizarem a dívida fiscal com a prefeitura, né? A certidão, que era de 30 dias, ela passou, a partir da instrução normativa número 4 de 2020, que é agora, de 30 de março, ela passou a ter validade por mais 60 dias. Tá? Então, as certidões válidas em 18 de março, é muito importante essa regrinha, que depois eu vou disponibilizar, tá lá num quadradinho, no esqueminha que eu fiz, porque todas elas falam qual é o marco temporal inicial. Por exemplo, Prefeitura de Porto Alegre, as certidões válidas em 18 de março, elas passam a ter mais 60 dias. E, hoje, as certidões que forem extraídas, elas terão 90 dias de validade, não mais 30. Acredito, inclusive, que alguns órgãos, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul, ou alguns outros estados, também deverão mexer na validade de suas certidões, em razão de todo esse cenário. Quanto a isso, eu estou atento, né, diariamente, na questão do prazo de validade das certidões, e nos nossos canais aí de contato com todo o pessoal nós estaremos divulgando. Né? Legal. Eu estou acompanhando tudo que é possível, né, Marcelo, para poder deixar a companhia e nós fazermos esse trabalho de deixar o pessoal na vanguarda da informação aí. Sim, eu acho que esse é um dos objetivos. A gente está completando quase 1 hora de live, Mauro. Quando o papo é bom, passa rápido, né? E eu também tenho um compromisso contigo, não quero também passar muito do tempo combinado, mas eu queria trocar uma outra ideia contigo e te passar para as considerações finais, porque eu tenho ouvido e conversado com muitas pessoas e acredito que o nível de incerteza que a gente tem no nosso futuro é absurdo, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então não adianta a gente ficar sofrendo por antecedência, a gente tem que viver o hoje. Né? A gente tem que achar alternativas para hoje, para amanhã, porque quanto tempo nós vamos ficar em quarentena? Quanto tempo nós vamos ficar em casa? Como vão ser as economias a partir de agora? Né? Ninguém tem essa resposta, não existe alguém que possa afirmar vai ser assim ou vai ser assado. Eu tenho para mim que o mundo, a partir de agora, muda significativamente. Aquele mundo que a gente encontrou, que a gente tinha 2 semanas atrás, não vai ser o mundo quando a gente sair dessa quarentena, né? Nós vamos ter várias mudanças em todos os aspectos, está nos brindando com informações da lei de licitações, do mercado jurídico, né? Mas eu até amplio para dizer que, para mim, quando a gente sair dessa quarentena, o mundo vai ser muito diferente, né? Então não adianta a gente ficar sofrendo por antecedência. Vamos buscar alternativa, vamos correr atrás, vamos juntos, né? E isso a gente procura dizer para todo mundo. A gente está junto com os nossos parceiros para buscar oportunidades. Essa live eu acho que foi muito legal, exatamente porque eu saio daqui feliz por ter
mostrado alguns caminhos para corretores que trabalham com licitação, outros que também não trabalham com licitação, que tem caminho aí, tem alternativa. A gente, nesse momento, tem muito tempo para pensar, né? Ninguém pode dizer, eu estou correndo, eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nós estamos dentro de casa, todo mundo está dentro de casa. Então, tempo para pensar é o que a gente mais tem. Vamos pensar em coisas produtivas, né? Então, this is priceless. Look at these guys trying to clean. voltou? Acho que na verdade o tempo da nossa live, eu acho que estourou. Então eu abri outro e vamos ver se eu consigo trazer o Dr. Mauro de volta para a gente concluir. Vamos lá aqui. O pessoal está entrando de novo. Marcelo, tô. Eu estava explicando. Eu acho que estourou o prazo, né? Eu acho que estourou o prazo. Eu criei uma outra live e tudo que é bom, sabe que dura pouco e o Instagram determinou 60 minutos. A gente estourou, abriu outra. Então o pessoal tá voltando, mas eu também, independente do prazo do Instagram ter estourado, eu quero fechar contigo. Então, se tu puder ir para as tuas considerações finais, te agradeço de coração por ter aceito o desafio de ser o primeiro convidado das nossas lives. E então, muito obrigado, Mauro, parceiro antigo, amigo. Obrigado por estar mais uma vez conosco e acreditar nas nossas loucuras, né, como são os workshops, como está sendo essa primeira live. Obrigado realmente por tudo. Vamos lá, então. Vou finalizar aqui para não ficarmos muito longos, né? Eu desde já agradeço a oportunidade, a participação. Acho que está sendo extremamente válido, né, para todos nós, o aprendizado, usar a tecnologia a nosso favor. O que eu queria deixar como mensagem para o pessoal realmente, eu concordo contigo, acho que todos nós concordamos que o cenário que se apresenta hoje nos demandará um mundo corporativo, econômico, inclusive de relacionamento diferente. Todos sairemos diferentes, né? Não só no aspecto pessoal, dando valor às coisas mais pequenas hoje que a gente nós estamos sentindo falta, né? Mas também, sem dúvida, no mercado corporativo, principalmente o privado, né? Eu vou um pouquinho mais além. Eu acredito que esse mundo globalizado com que até então vivemos vai deixar de existir por um bom tempo, né? Principalmente o mundo ocidental, acho que vai rever algumas situações, vai se voltar um pouquinho para dentro, para sua produção interna, principalmente vai rever conceitos de segurança de produção, de insumos internos. Algumas coisas precisam ficar internalizadas, né? É culpa um pouco desse nosso capitalismo um pouco feroz, de conseguir redução de custo a qualquer preço. Então, acho que isso será um pouco revisto até em termos para proteção de caráter nacional, assim, né? Então, essa situação de globalização vai ser revista. Eu acredito que para nós que lidamos com a administração pública, eu sempre falo isso, né, Marcelo, e bato nessa tecla em todos os nossos workshops, somos uns felizardos por trabalharmos com a administração pública, né? A agente seguradora, ela tem um core business focado para o negócio público, e nesse core business dela, ela consegue ser um excelente, se não o melhor competidor. Quem vai nos workshops da agente seguradora vê os gráficos, os indicativos, onde ano após ano
nós ganhamos e vamos crescendo. Né? O nosso corretor, nós sabemos os índices, a cada X licitações que ele volta para casa com contrato. Né? Isso porque esse é um grande diferencial e para nós que lidamos com a administração pública e para os corretores que trabalham conosco. O órgão público, a administração pública, ainda é o maior comprador desse país. Né? Eu sempre falo isso nos workshops. No último eu trouxe dados em termos de valores, de volume de compra, e nesse momento de crise, ninguém vai comprar mais e ninguém vai fomentar mais economia do que a administração pública. Por vezes nós brigamos e falamos, olha, a administração pública tem que sair do mercado, tem que só regular, não tem que fazer certas atividades, deixa para a iniciativa privada. Mas nesse momento nós precisamos da administração pública e ninguém mais do que ela vai estar contratando. E nós, a gente seguradora, que é especialista em vender para a administração pública, o corretor que está ali e que trabalha com licitações na área pública vai continuar tendo um diferencial bom de vendas. Né? Sabemos que no mercado privado as coisas vão diminuir, o cenário é um pouco nebuloso ou muito nebuloso, mas naquilo que nós trabalhamos e nos concentramos, nós continuaremos sendo fortes e eu tenho certeza que o pessoal que lida, está lá na linha de frente, que lida com licitação, ainda vai continuar colhendo bons resultados. A partir do que a gente está passando hoje em termos de ferramenta, eu espero que o pessoal levante as mangas aí, remangue a camisa, não fique parado esperando as coisas acontecerem, que só a administração pública traga subsídios e traga soluções, mas que nós possamos pegar essas situações que estão aparecendo para nós hoje e retrabalharmos ela. Né? Irmos aos órgãos públicos, apresentar, olha, eu tenho conhecimento aqui de situações que podem ajudar vocês, a administração pública, a renovar contratos, a contratar de uma forma rápida, célere. Então, eu vou por aí, eu acho que não teremos dias complicados, mas vejo, como o ditado popular tem dito, isso vai passar. Vai passar e tenho certeza que lá na frente nós sairemos bem mais fortes. Eu acho que assim, Mauro, tem que ficar para quem está conosco, nos vendo e ouvindo, esse otimismo, né? Vai passar, né? Isso não é para sempre. A gente tem que tentar propagar para o mundo, né, que a gente só ouve notícia ruim, a gente só vê, nós temos que ser otimistas, nós temos que achar alternativa, nós temos que correr atrás. E acho que essa live, te agradeço mais uma vez por isso, abriu os olhos de todos que estão aqui conosco, que oportunidades existem, né? Em meio à crise, né? E não tem como dizer que não existe crise aqui, existe oportunidade. Né? Não adianta pensar como é que vai ser daqui 6 meses, daqui 1 ano, não, vamos pensar segunda-feira. Segunda-feira a gente tem que achar alternativa para vender, tem que correr atrás. Né? E tu deu dicas assim, para o corretor especialista em licitação, o que não é especialista em licitação, tem alternativa aí, tem que bater na porta, tem que correr atrás. Os órgãos públicos têm dinheiro em caixa, têm a disponibilidade de fomentar negócios para a gente, para o corretor, né? Então a gente tem que correr atrás. Não podemos entrar nessa maré de pessimismo que o mundo está envolto. Né? Eu acho que nós temos que levantar a mão e correr atrás, porque, como diz o Gilberto Valério, meu querido amigo, cada dia é um dia. Né? Então não adianta viver daqui 1 ano, né? Vamos viver o amanhã, vamos viver depois da manhã, vamos juntos tentar superar as dificuldades que certamente virão. Né? Ninguém pode esconder isso. Vão vir dificuldades em todos os aspectos, mas a gente tem total condição de fazer as coisas, se não voltarem como eram antes, mas pelo menos que a gente possa sobreviver, que possa proteger nossas famílias, trazer sustento para dentro de casa, né? Então, acho que o otimismo é bem importante. E já nessa atuada, doutor Mauro, queria também dividir contigo e com quem está conosco que no dia 9/4, que é quinta-feira, por incrível que pareça, dia 10 é feriado, e aí todo mundo vai ter que ficar em casa, porque todo mundo está saindo muito, né? Então, dia 9/4, que é uma quinta-feira, na nossa segunda live, a gente vai ter o Henrique Maziero, que é CEO da Planetum, que é uma das empresas que
quebrou algumas verdades absolutas de anos atrás, porque eles são uma integradora que fornece peça e também uma prestadora de serviço de vistoria por imagem, vistoria prévia por imagem. Então, ele é CEO e fundador da Planetum, que presta serviço para nós, e eles se reinventaram, né, Mauro? Assim como no dia 17, a gente vai ter o Daniel Barbosa, que é CEO e fundador também do Cilia, que inventou quebrou a questão da vistoria de sinistro por um perito. Hoje, a grande maioria das vistorias de sinistro são feitas por peritos nossos internos na companhia. Não existe mais aquela figura do perito que vai até a oficina, tira a foto, isso tudo está online. Então, talvez não seja tão brilhante quanto a tua apresentação e essa primeira live, mas no dia 9, no dia 17, a gente vai ter caras de referência no nosso mercado segurador, e no dia 24 eu quero ver se a gente traz algum corretor, e desde já a nossa área comercial está conversando com os nossos parceiros, para trocar a experiência do corretor, né? Do outro lado do balcão, como é que ele está sentindo, como é que ele vê a oportunidade, como é que ele vê a crise, o que ele está fazendo para a gente poder sobreviver a esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, para encerrar, doutor Mauro, queria te agradecer, queria mais uma vez agradecer aos nossos corretores, que inclusive fizeram desafios aqui, doutor Mauro, para ver quem ia botar mais gente nessa nossa live. E quando caiu a live foi até bacana, porque aí eu consegui ver quantas pessoas tiveram na nossa live. E foram 328 pessoas. Né? Então, nem nos nossos maiores sonhos a gente imaginou que teria tanta gente. Então, só agradecer a esses corretores, o pessoal da Atma, da Patislav, da MD, a Suelen lá do Calduro, que é um pessoal de Santa Catarina que estava brincando entre eles para ver quem ia botar mais gente. Mas todos, enfim, não posso citar só um ou só dois, porque realmente todo mundo está muito junto, é muito parceiro, é muito gente da gente. Queria também agradecer aos teus colegas advogados que fizeram parte desse momento tão especial na vida da gente, né, de ter mais de 300 pessoas numa primeira live. Queria agradecer os segurados, tem segurados aqui conosco, que estão aqui sendo brindados com isso, os nossos colaboradores, sem dúvida nenhuma, que estão sendo incansáveis e também estão aprendendo conosco como é trabalhar em home office, né? Então, queria terminar fazendo o último agradecimento. Quem me conhece sabe que eu sou emotivo e realmente eu estou muito feliz com o resultado dessa live, mas eu queria terminar agradecendo a terceira geração da companhia que está conosco, que é o Lorenzo, a Jojo, o Rafa, meu filho, e o Theo, filho do Duca. Muito obrigado de coração para todos. A gente, podem ter certeza, está junto. A gente é gente como vocês, e a gente cada vez mais vai estar querendo criar alternativas, dar boas possibilidades para que a gente possa passar esse momento tão importante que o mundo está vivendo. Muito obrigado de coração, um beijo grande para todo mundo, tá bom? Obrigado, doutor Mauro. Valeu, obrigado, até a próxima.